Mestre Jesus, os amigos, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos virtualmente nesse momento de reflexão. Que possamos meditar sobre as palavras e os ensinamentos da doutrina dos Espíritos e que possamos nos fortalecer sempre para os desafios no caminho. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos, boa noite. Aqui quem fala é Carol, estudante da Casa do Caminho. Fico muito feliz de poder, em mais uma oportunidade, estudar e refletir junto com vocês os ensinamentos da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos estudar, vamos refletir sobre o texto do livro Em Torno do Mestre, do Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, e o texto proposto foi o texto Humildes de Espírito. Bom, para iniciar a nossa conversa, para iniciar a nossa reflexão, o próprio Vinícius se utiliza da frase de Jesus, uma frase muito conhecida, que era a frase do Sermão da Montanha, uma das frases que Jesus usou no Sermão da Montanha, naquelas palestras que ele fazia para as pessoas, enquanto aqui ele estava encarnado. E a frase que ele inicia é a seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse momento, a gente pode se questionar: por que será que Jesus usou o termo humildes de espírito? O próprio Vinícius, no seu texto, faz esse questionamento para a gente, Por que será que ele usou essa redundância, Por que ele só não falou simplesmente humildes, bem-aventurados os humildes? Por que ele usou o termo humildes de espírito? Bom, Jesus jamais se equivocaria, Isso com certeza tem uma explicação. E é muito interessante a gente pensar que há várias formas de humildade. Existem pessoas que são humildes apenas na aparência. Muitas vezes, a gente se transveste da aparência da humildade. E quando Jesus usa o termo humildes de espírito, ele está dizendo da verdadeira humildade, Ele está se referindo à verdadeira humildade. Porque ainda que haja várias formas de humildade, só a humildade de espírito é a que faz jus ao reino dos céus, como o próprio Vinícius diz no seu texto, A verdadeira humildade é aquela que vem de dentro. A verdadeira humildade, ela independe da nossa posição social, do cargo que a gente ocupa, no lugar onde a gente trabalha. Ela independe da nossa hierarquia dentro da família, dentro do centro espírita, dentro dos locais que a gente ocupa. Humildade é ser e não simplesmente estar. Humildade é hábito, é postura, é comprometimento com a nossa própria transformação moral. É interessante ver que no texto, o Vinícius ele vai dando alguns exemplos, Ele fala lá que existem muitos mendigos que são orgulhosos, assim como existem pessoas muito ricas, muito abastadas, que são totalmente humildes, justamente para mostrar pra gente que a humildade não depende da minha condição social, não depende do meu financeiro, não depende da minha hierarquia. Ela vai depender da minha elevação moral. E aí, destaquei essa frase que tem lá no nosso texto, A verdadeira humildade, como aliás todas as virtudes, vem do íntimo. Por que vem do íntimo? Porque é uma construção. Quando a gente veste uma roupa,
Essa roupa, ela vai recobrir o nosso corpo momentaneamente. E a gente troca a cada vez que a gente vai sair, a cada vez que a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Agora, o que está por dentro, o que vem de dentro, eu não consigo mudar, eu não consigo trocar. Eu só consigo cultivar. Por isso que as virtudes, as verdadeiras virtudes e a humildade, né, sendo destacada aqui nesse texto, é aquela que vem do íntimo, é aquela que a gente constrói no nosso dia a dia, através da nossa atitude, através das transformações que a gente se compromete a fazer com relação a gente mesmo. E essa construção, ela se encontra, né, ela se acha nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos. Não é uma conquista de um dia para o outro, mas sim uma conquista diária. Olha a diferença, né? Quando eu quero conquistar algo de um dia para o outro, eu quero algo rápido, prático, milagroso. E não, as virtudes, a transformação, a humildade é uma construção que a gente vai fazendo diariamente. Quando a gente renuncia o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso desejo de sempre ter razão, o nosso desejo de julgar as atitudes do outro e esquecer que muitas vezes nós também cometemos tais atitudes. Nós estamos sempre nessa busca. E é esse caminho que constrói as verdadeiras virtudes no nosso interior. E aqui o Vinícius completa dizendo, né? O exterior nem sempre traduz o interior. Então, às vezes, a gente olha de fora a vida de alguém, a forma de alguém ser, e a gente fica pensando, poxa, queria ser assim. Ou então a gente julga, né? Nossa, que atitude, jamais faria isso. Mas a gente não sabe o que motiva aquela pessoa a ser daquela forma. E ainda mais, a gente não sabe as suas intenções, o que está no seu íntimo. Muitas vezes, o que está por fora não traduz o que vem de dentro. Por isso, é sempre bom olhar para dentro de nós e avaliar o que em mim precisa de reforma, precisa de ajuste. O que ainda falta para eu construir essas verdadeiras virtudes dentro do meu coração? E é a partir desse foco que a gente vai se alimentando da verdadeira humildade, do verdadeiro amor, das verdadeiras virtudes, né? Que vão nos levar à transformação moral. Ainda em seu texto, Vinícius diz que não é possível aprender sem possuir humildade de coração. Então, nós podemos perceber que a falta de humildade afeta até o nosso processo de aprendizagem durante a nossa vida. Quem nunca teve a oportunidade de chegar num serviço novo, chegar num lugar diferente, e às vezes vem alguém nos ensinar alguma coisa, e a gente lá, né, transvestidos de egoísmo, transvestidos de orgulho, diz, não, pode deixar, eu já sei fazer isso, não precisa me mostrar, eu já sei. E aí depois a gente acaba se equivocando, né? Então a humildade faz a gente parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Faz a gente parar para observar os exemplos que o outro tem para nos mostrar. E assim a gente aprende. E na vida, muitas vezes, com a humildade, a gente aprende o que fazer, claro, mas principalmente o que não fazer. A humildade nos faz ter um olhar mais amplo perante as coisas, nos faz ouvir mais, observar mais e falar menos. A gente não se exalta perante uma situação, né? A gente observa para aprender com os exemplos e aí sim colocar em prática aos poucos o que a gente tem para mostrar. Mas é importante estarmos atentos para que a gente não confunda humildade com vitimismo. São coisas completamente diferentes. Ser humilde em espírito, como foi falado lá no Sermão da Montanha por Jesus, não quer dizer eu me diminuir perante as outras pessoas, eu menosprezar as minhas capacidades, as minhas potencialidades. Quando eu recebo um elogio, eu já desminto a pessoa, falo totalmente o contrário, me colocando lá embaixo, né? Não, isso é vitimismo. Nós devemos ter o equilíbrio da humildade, né? E saber quais são as nossas potencialidades, nos fortalecer com elas
e não usá-las para poder passar por cima das pessoas, e ao mesmo tempo saber as minhas fraquezas, saber aquilo que eu ainda não consegui e que eu estou lutando para conquistar. Essa é a verdadeira humildade, né? Não devemos confundir. Muitas vezes a gente pensa que ser humilde é não ter conquistas materiais, usar roupas simples, falar de uma maneira simples. E não, né? Isso não é a verdadeira humildade. Uma pessoa letrada, uma pessoa que tem aí doutorado, mestrado, uma pessoa que tem bens materiais, ela pode ser humilde, assim como uma pessoa que é pobre, assim como uma pessoa que não tem estudo. Voltando ao que a gente comentou lá atrás, né? A humildade, ela independe do meu intelectual, ela independe do meu financeiro, do meu status, da minha hierarquia. A humildade, ela está intimamente relacionada com a nossa elevação moral. E se a humildade é o caminho para a transformação moral, o contrário da humildade, que nos deixa estagnados na estrada da evolução, com certeza é o orgulho. Vinícius diz que o orgulho é a grande pedra de tropeço da humanidade. E lá no Livro dos Espíritos também está descrito que o orgulho e o egoísmo são os entraves para o progresso da humanidade. O orgulho é o entrave do espírito em todos os sentidos. É o legítimo obstáculo às reconciliações, ao perdão e à unidade, né? Na fé, na ciência, no entendimento. O orgulho faz com que a nossa mente fique fechada e isso impossibilita que a gente aprenda coisas novas, que a gente olhe para o outro com o desejo de absorver as coisas boas que aquela pessoa tem para nos ensinar. O orgulho nos impossibilita, inclusive, de receber as inspirações que são enviadas para nós através da espiritualidade amiga. E já é sabido por todos nós também que o orgulho é o pai de diversas outras coisas negativas que nos constituem, né, enquanto seres inferiores. O orgulho e o egoísmo acabam sendo a origem da inveja, do ciúme, da cólera, do melindre e de tantas outras coisas que nos atrapalham, né, em nosso dia a dia. Então, quando a gente renuncia o orgulho no nosso dia a dia, também nas pequenas atitudes, nós estamos convidando a humildade para fazer parte da nossa vida. E aí, já se encaminhando para o final aqui da nossa discussão, da nossa reflexão, né? Aliás, tem uma frase muito interessante desse filósofo brasileiro contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, que diz assim: gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo de ela crescer é rebaixando os outros. Essa frase do Cortella, ela tem muita sabedoria, porque ela resume muitas das nossas posturas, das nossas atitudes. E ela resume também, ela na verdade interpreta muito do que a gente aprende na doutrina, com relação à humildade, com relação ao orgulho, com relação a tudo que a gente vem dizendo aqui. Quando a gente observa um espírito superior, ele não se faz de grande. Quando a gente lê uma comunicação de um espírito superior, quando a gente lê um texto nas obras da codificação dos espíritos superiores, a gente pode ver no tom das palavras a verdadeira humildade. Porque eles sabem que são pequenos diante da criação de Deus, que são mais um, que tem a sua importância, mas são mais um, e que também seguem aprendendo, e que também seguem auxiliando os demais.
E dessa forma, eles continuam sempre evoluindo. É só a gente pegar o exemplo de Jesus, que foi o ser com maior grau de elevação que passou aqui pelo nosso planeta Terra. Jesus já tinha atingido a perfeição quando esteve entre nós. E mesmo assim, foi o ser mais humilde que conhecemos. Se fez pequeno diante de outros que se achavam grande. Diante de outros que, para provar a sua grandeza, rebaixavam, humilhavam, amedrontavam, violentavam, não é mesmo? E isso se verifica até hoje. Aquelas pessoas que estão construindo a sua humildade, que estão desenvolvendo a sua humildade, elas carregam no olhar a simplicidade de quem sabe que é aprendiz e que tem potencial de crescer. Ao passo que muitas vezes nos deparamos com pessoas com orgulho tão elevado, se achando diante dos demais, às vezes por coisas tão pequenas, achando que para crescer precisam rebaixar os outros e assim se tornam cada vez menores. Estamos sempre em aprendizado e num planeta de provas e expiações não é fácil ser humilde. Como eu disse e repito, a humildade é uma construção diária. Tem momentos em que conseguimos nos equilibrar, conseguimos relevar, conseguimos nos calar. E tem momentos que não. Tem momentos que a gente acaba se entregando à nossa própria personalidade, às nossas más paixões. Mas que isso não nos sirva de motivo para cair de vez, não nos sirva de motivo para poder desistir, né? Que sirva de motivo para refletir, respirar fundo e no dia seguinte, ou até mesmo no momento seguinte, continuar seguindo com a certeza de que estamos sempre no caminho. E nesse momento, vamos encerrando a nossa reflexão desta noite, pedindo ao Mestre Jesus que nos acompanhe, agradecendo aos bons amigos pela oportunidade e vibrando. Vibrando pelo nosso planeta Terra, que ainda passa por muitos desafios, pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão nos leitos de hospitais, pelos doentes, pelos que estão desencarnando, pelos professores, pelos trabalhadores em geral, por cada um de nós, pelos nossos familiares, que possamos ter equilíbrio diante dos nossos desafios, que possamos ter paciência conosco mesmo e com as nossas mazelas, e que possamos nos fortalecer a cada dia para buscar a nossa transformação. E nós agradecemos do fundo do coração. Que assim seja, graças a Deus.